Essa semana me perguntaram, Luiz, como é que você fez o seu banco de frio? Aí eu respondi, na gambiarra. Quer saber como? Vem que eu te conto. Muito bem, pessoal. Se você chegou agora nesse canal, eu sou Luiz Picelli, cervejeiro, e estamos aqui no YouTube e no Instagram comentando sobre procedimentos, equipamentos, como abrir sua cervejaria. Tem várias pegadas legais lá no Instagram. Eu abro box de perguntas, você pode deixar sua pergunta lá e eu vou respondendo ao longo da semana. Então, se você quer me acompanhar aqui no YouTube e lá no Instagram, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram também, @cervejariapatilu. Gostou desse vídeo aqui? Já sabe, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe no WhatsApp dos seus grupos de cervejeiro. Tá? Então, para a gente é importante, porque isso destaca os nossos vídeos na lista do YouTube, que é uma infinidade de... que é uma infinidade de... Ah, que tem uma infinidade de vídeos de cerveja por aí. Dá essa força pra gente, viu? E para falar de banco de frio, que eu sei que você veio aqui para isso, eu preciso explicar para vocês o seguinte: quando é que você vai usar o seu banco de frio? Ou você vai usar o banco de frio para resfriar os seus tanques fermentadores, ou você vai usar o seu banco de frio para resfriar o mosto. Você pode fazer um ou outro, ou tem gente que tem um banco de frio superdimensionado para atender as duas demandas. Se você ainda está na dúvida de qual fermentador comprar, se é autorrefrigerado ou a glicol, que é a solução hidroalcoólica, eu fiz um vídeo marcado aqui nesse card só sobre a diferença de um fermentador autorrefrigerado para a solução hidroalcoólica. Dá uma conferida lá depois, tá bom? Então, o seu banco de frio nada mais é do que uma unidade que fica como um reservatório para o líquido. Esse líquido pode ser uma solução de água mais propileno glicol ou água e etanol. Ou simplesmente, se você só vai usar para resfriar o mosto, pode ter só água nesse reservatório. E tem também uma unidade de refrigeração, que é aquele compressor que vai funcionar como uma unidade condensadora. Para você encontrar qual unidade de refrigeração você precisa comprar, você precisa conversar com um técnico de refrigeração, que eles vão fazer um cálculo de calorimetria. Quantos quilocaloria você precisa perder daquele volume de massa que você tem. Então você vai precisar somar vários fatores. Outro vídeo muito importante para vocês vai ser o próximo, é óbvio, que é o de trocador de calor, porque está tudo interligado. Fermentador, unidade de frio, que é o banco de frio, e trocador de calor. Então não perca o próximo vídeo, que eu vou falar para vocês sobre os trocadores de calor, brasado, desmontável. E aí, vamos falar um pouquinho deles. Bom, então essa unidade de refrigeração, que é a nossa unidade condensadora, ela tem um compressor e o gás refrigerante passa por dentro de todo o circuito. Quando o compressor comprime o gás, ele vai passar por uma unidade que estrangula ele. Pode ser um capilar ou pode ser uma válvula de expansão. Quando esse gás expande, ele resfria, ele perde temperatura muito rapidamente. E aí ele gela toda a serpentina de cobre que está circulando dentro da unidade do seu banco de frio, fazendo com que a água fique gelada e aí você usa aquela solução, seja água com álcool ou água pura, para poder resfriar o que você precisa. Por causa daquele caso, daquela cervejaria lá de Minas Gerais que teve um problema de contaminação, o Ministério da Agricultura ele passa agora a solicitar que o álcool que seja misturado com essa solução hidroalcoólica seja álcool potável. Antigamente as pessoas compravam álcool de posto de gasolina para fazer a função de anticongelante, ou compravam o propileno glicol, que é o álcool mais indicado para essa situação, só que o custo dele é muito mais elevado. Então uma alternativa barata, nem tanto assim, era o álcool de posto de combustível. Mas hoje precisa ser apresentado um laudo de potabilidade desse álcool lá para o Ministério da Agricultura. Se você não sabe desse projeto de resfriamento, eu tenho também um vídeo gravado aqui no canal sobre o projeto de resfriamento que você precisa apresentar, junto com o memorial descritivo e o seu manual de boas práticas de fabricação. Bom, então essa unidade de refrigeração ela tem duas funções. Ou ela vai resfriar o seu mosto, ou ela vai resfriar os seus fermentadores. É importante você saber as funcionalidades que você busca nesse banco de frio, porque a temperatura de funcionamento que você vai colocar vai depender muito da eficiência dos seus equipamentos. Na maioria das vezes, as pessoas trabalham com temperatura negativa entre -6 e -10. Tem pessoas que gostam de ser um pouco mais agressiva e colocam mais do que isso. Você só tem que tomar cuidado para não acontecer congelamento, tá? Então preste muita atenção quanto a isso. A solução alcoólica colocada dentro
dessa unidade de frio tem que girar entre 30% e 40%. Se você colocar muito mais do que isso, fica caro, mas se você colocar menos do que isso, você perde eficiência e corre o risco de congelar aquela solução. Então, trabalhar entre 30% e 40% é o ideal. E se você tiver um densímetro de álcool, você pode monitorar isso semanalmente para você poder acompanhar a taxa de evaporação desse álcool para poder fazer a reposição quando necessário. Aí me perguntaram, Luiz, como é que você fez o seu banco de frio? Porque assim, existem vários modelos, existem vários fabricantes, eles fazem em tanque de inox isolado e a serpentina passa pelo lado de fora e você tem a possibilidade de usar isso em volumes maiores para poder ter a demanda dos tanques fermentadores e do seu trocador de calor. Só que na época, quando eu abri a fábrica, eu não tinha dinheiro para comprar um banco de frio muito grande. Então o que eu fiz? Eu acabei fazendo o meu banco de frio de uma maneira alternativa, não é gambiarra, é um recurso tecnológico alternativo, para poder fazer com que essa solução hidroalcoólica fosse resfriada a -6, -10 e eu pudesse passar nos meus tanques fermentadores. Eu só usava para acompanhamento de fermentação. Eu não usava para resfriar o meu mosto. Mas Luiz, se eu pegar um freezer usado e colocar lá dentro água, um álcool e fazer com que ele fique a -6, eu vou conseguir fazer isso? Falei, vai, muito provavelmente vai, mas talvez você demore muito para recuperar o frio. A potência de um motor de freezer ela é muito pequena, então se você usar aquele álcool, aquela solução, para circular na parede dos tanques, ele vai perder temperatura, né? Ele vai aquecer, quando ele voltar para dentro do seu freezer, ele vai estar quente demais e ele vai demorar muitas horas para poder voltar à temperatura original. Então não vale a pena fazer isso. Já tentei fazer e não funciona. Qual foi a minha solução? Eu comprei um freezer que estava com o motor queimado, então eu não ia arrumar aquele freezer. Eu já estava lá, ele abandonado. Eu paguei baratinho naquela carcaça de freezer. E eu cobri por dentro com fibra, que era para poder evitar qualquer vazamento pela estrutura do próprio freezer. Peguei, comprei uma unidade de refrigeração de câmara fria, fiz uma conta lá junto com o técnico de refrigeração. O meu freezer tinha aproximadamente 350 litros de solução hidroalcoólica, comprei um motor de 2 HP e coloquei serpentina circulando por dentro do freezer, fazendo com que o gás refrigerante gelasse aquela serpentina e aquela solução hidroalcoólica fosse resfriada até -6 graus. Isso foi a gambiarra que a gente fez para o nosso primeiro tanque de glicol. Tem mais um ainda. Se você deixar o tanque de frio parado só com a circulação do frio, ele vai criar mais frio em volta da parede do tanque, perto da serpentina, do que no centro. Então é importante que toda vez que o compressor ligar, seja ligado uma bomba de circulação. Seja essa bomba para circular o líquido para os fermentadores, ou seja ela para circular dentro do próprio tanque. No nosso caso, como eu tinha 3 fermentadores, a própria circulação de líquido na parede dos tanques, no retorno para o banco de frio, já fazia com que essa circulação fosse efetiva. Eu não precisava de uma bomba 24 horas funcionando ali dentro. Outra alternativa que a gente acabou fazendo para o nosso banco de água gelada é usar uma caixa d'água. Então, eu peguei uma caixa d'água, fiz todo o isolamento em volta dela e fiz o mesmo processo. Peguei um compressor, um pouquinho menor, era de 1.5 HP, e eu coloquei em 1000 litros de água. Recomendo você colocar um compressor maior, porque demorou muito para resfriar a nossa água. Eu resfriava essa água para 8 graus e já era suficiente para fazer o resfriamento do meu mosto. Duas possibilidades que você pode fazer: ou usar uma carcaça de freezer usada, ou usar uma caixa d'água. Mas você precisa isolar termicamente essa parede dessa caixa d'água, porque senão você vai perder muita temperatura e vai gastar muito dinheiro, porque você vai trabalhar mais ainda o compressor para poder fazer o resfriamento do seu líquido. Trabalhando só com água gelada, você usa com tranquilidade para o seu trocador de calor para fazer o resfriamento do mosto. Mas ele não vai funcionar para resfriar a parede dos tanques, porque você precisa chegar a 0 grau de temperatura dentro do tanque. Temperatura de água a 0 grau, ela congela, então não funciona. Precisa de uma solução anticongelante, que é o propileno glicol ou o álcool agora potável, tá? Álcool de cereais, álcool de origem vegetal, qualquer um deles, tendo laudo de potabilidade, você pode utilizar. E você na sua fábrica faz como o resfriamento? Conta aí para mim. Você que tem a fábrica pequena, descreve aí para mim como é o seu banco de frio. E já sabe, né, galera? Curte esse vídeo, compartilha com a galera, encaminha aí para o pessoal poder assistir, compartilhar, trocar mensagem. Participa do nosso Instagram, vai lá, se inscreva, @cervejariapatilu. É muito interessante a gente trocar informação por lá também. E se for para beber, que beba local.
e que seja uma cerveja geladinha, porque você vai fazer um banco de frio perfeito para sua fábrica. E barato. Tchau!